Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Declara isso. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus maior, declara. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, novamente. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor, 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 para o seu, para o seu, para o seu louvor, 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 para o seu, para o seu, para o seu louvor. Aleluia! Nós fomos criados
para o louvor da glória do Senhor. Amém, meus irmãos? Quando você declara não há Deus tão grande como o nosso Deus, você está expressando algo maravilhoso, porque de fato não existe Deus tão grande como o nosso Deus. Amém. Por isso nós vamos declarar mais uma vez esta verdade inabalável. Grande é o Senhor. Abre sua boca e diz isso, para que, quem sabe, alguém que esteja nos vendo, nos ouvindo, entenda que nosso Deus é maior que os problemas, as dificuldades. Amém. Não há nada que Ele não possa fazer. Aleluia. Descanse seu coração, creia. Deus está trabalhando. Deixa Deus agir, meu irmão. Deixa Deus agir, minha irmã. Ele sabe o que está fazendo. Nada foge do seu controle. Apenas declare que Ele é grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, quem nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Eu gostaria que você repetisse essa canção, fazendo uma oração, declarando com toda a sua fé: grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Tu és grande, Jesus. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande Senhor, é o Senhor em quem nós temos toda a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer, só o teu nome, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer, receba a nossa adoração e agradecer-te
por obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Glória a Deus. Vamos cantar mais um cântico, meus irmãos. Como é bom louvar o Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. E nós estamos respirando para a glória dele. Então diga que ele é o único e digno de receber a honra, a glória, a força e o poder. Aleluia. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a ele, somente a Ele Ministramos, aleluia, o louvor. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Glória a Deus. Amém. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Você pode se assentar, querido. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Sejam dados nessa noite. Eu gostaria de convidar a irmã Micheline para vir aqui para estar orando pelas nossas famílias. Família, projeto de Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Graças, paz, igreja, amém. Vamos nos colocar de pé para estarmos apresentando ao Senhor as nossas famílias, as famílias da igreja, né, as famílias que nós cremos, né, que foram constituídas por Deus e que devem viver para o louvor e a glória dele, amém?
Paizinho Santo, estamos aqui em Tua presença, Senhor, para Te bendizer, para Te exaltar, para Te adorar, Senhor, porque só Tu, Senhor, és digno da verdadeira adoração e do louvor, Senhor. Seja exaltado, seja glorificado no meio do Teu povo, da Tua igreja, esse povo que foi comprado e remido pelo Teu sangue, Pai. Obrigado, meu Deus, porque nós fomos resgatados, Senhor, para vivermos para Ti, Pai. Neste momento, nós apresentamos as nossas famílias diante do Senhor. Colocamos ela diante do Teu altar, Pai. E Te suplicamos, ó Deus, a Tua bênção. A Tua bênção por todos os dias da nossa vida, Senhor. Sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, sobre os nossos filhos. Ó Deus amado, que a Tua mão continue estendida sobre nós, Pai, nos ajudando, nos sustentando, nos renovando as forças, nos alegrando, ó Deus, em Tua presença, Pai. Continua com a Tua mão também, Senhor, nos dando livramento, Senhor. Ó Deus, que o maligno não nos toque, Senhor, mas que estejamos escondidos e bem guardados em Ti, Pai. Ajuda-nos, ó Senhor, como família, na caminhada aqui nesta terra, Senhor. Que em nome de Jesus o nosso propósito maior seja viver para Ti, Pai. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a orientar os nossos filhos, Senhor, a como caminhar, Senhor, a como andar nos Teus caminhos, Pai. Seja, ó Deus, sobre nós a Tua bênção, que é melhor do que a vida, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Me veio no coração, pastor. Vamos cantar. Tu és soberano. O Senhor é soberano sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Você que está nos vendo, o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Aleluias. Se você tem algum problema nessa noite, diga a Ele que é soberano e que escuta as nossas orações, que tem cuidado, tem zelado pela nossa casa e pela nossa família. Aleluias. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és, diga mais uma vez, Tu és soberano, Senhor. Declare. Tu és soberano nessa noite. Sobre a terra, se você tem algum problema, céus, tem alguma situação, diga sobre essa situação. Deus é soberano, é absoluto. Aleluias. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar, Senhor, mas apesar, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo, Senhor, e apesar, Senhor, e apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Obrigado, meu Deus e meu Pai, porque Tu és grande, muito grande, Senhor. Estás assentado acima nos céus, Senhor. O Teu trono Tu reinas, Senhor. Ah, Deus, mas Tu nos amas, Senhor.
Cada um, Senhor, Tu conheces o íntimo, meu Deus, de cada um, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por esse amor tão grandioso Glória a teu nome, que Tu Jesus. tens por cada um de nós, Pai. É, Senhor. Louvado e exaltado seja, meu Deus, o Teu nome para todo sempre. No nome de Jesus, amém. Você pode sentar, querido, em nome de Jesus. Como é bom adorar o nome do Senhor, como é bom clamar, falar com Ele, aleluia, e saber que Ele nos ouve, nos escuta, que Ele gosta, aleluia, de conversar conosco, né? Que Ele gosta de ouvir os nossos louvores, a nossa adoração. Eu costumo, quando eu leio Gênesis, quando a palavra diz que ao cair da tarde ouvia-se os passos de Deus, né, no jardim do Éden, para vir conversar com Adão. E eu creio nisso muito quando nós estamos em casa, no nosso quarto, a sós, na igreja, em comunidade, e nós nos dirigimos a Ele, Ele vem ao nosso encontro. Gosto da palavra que diz: achega-te a mim, achega-te a Ele, e Ele se achegará a vós. Glória ao nome do Senhor. Bendito, adorado e exaltado seja Ele. Querido, temos alguns avisos importantes. De hoje a 8, dia 13, haverá uma palestra para pais, para toda a igreja, né? Você que faz parte da igreja, toda a igreja está convidada para esta palestra. É uma palestra sobre crianças atípicas, né? Nós recebemos todas as crianças aqui e tem crianças que são atípicas. E nós vamos ser instruídos, né, assim, instruídos para saber lidar, né, com essas crianças, acolher bem, né, receber bem elas. E você está convidado dia 13 a partir das 19h30. Então venha, vai ser muito bom, muito importante, vai ser de um engrandecimento, né, para o nosso conhecimento e para a nossa pessoa mesmo, essa palestra. Então você está convidado a estar aqui conosco, né? Sábado agora nós teremos a formatura do IBCA e a formatura do curso de liderança, também começando às 19h30. O que é o IBCA, Gilmar? Para você que está me ouvindo e não sabe, o IBCA é o Instituto Bíblico para Crianças e Adolescentes aqui na igreja da gente. O que é que elas fazem? Aprende da palavra de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Passaram todo o ano estudando a palavra de Deus com os nossos professores e agora vão se formar mais uma vez, né, nessa formatura sobre a palavra de Deus. E o curso de liderança foi um curso que o pastor Cícero fez e os líderes, né, puderam aprender a como liderar. E agora também vai ter a formatura. 19h30, você é nosso convidado. Toda a igreja está convidada para estar aqui conosco. Domingo, o encerramento da nossa escola bíblica, né? A EBD, a melhor escola. Então, você é convidado a estar conosco. Escola bíblica, a aprender. E vai ser um encerramento por esse ano, né? O ano que vem nós retornaremos, mas nesse ano, domingo, haverá um encerramento da escola bíblica e você está convidado. Domingo também agora culto administrativo, né? Você que é membro da igreja tem que estar aqui para participar desse culto. Domingo, dia 24. Dia 24 de dezembro é véspera de Natal. E o nosso culto esse ano, normalmente nós fazemos o culto natalino no dia 25. Mas, excepcionalmente, esse ano, por cair no domingo, a véspera do Natal, nós iremos fazer o nosso culto natalino no dia 24, ou seja, no domingo, na véspera de Natal. Na segunda-feira, que é o dia de Natal, não haverá culto na igreja. Amém? Então, dia 24, estejamos juntos aqui para engrandecer o nome do Senhor. E dia 31, que é o último dia do ano, que é o culto da virada, que também vai ser no domingo. Esse culto vai ser às 22h, que é o culto para que nós possamos começar às 22h e estarmos aqui encerrando quando houver a transição desse ano para o outro. Toda vez o pastor faz e nós passamos a entrada do ano de joelhos. Naquele momento,
Você pode trazer a sua oferta de gratidão, que todo ano nós fazemos, e vai ser de 22 a assim que rompe o ano, nós encerramos o culto. Então, você é nosso convidado para estar aqui conosco, fazendo essa transição. Aleluia. Quem foi abençoado durante esse ano de 2023? Aleluia. Glória ao nome do Senhor, né? E vamos passar nesse dia 31 agradecendo a Ele por todas as maravilhas que Ele tem feito na nossa vida. Passando o homem. Nós começa o culto nesse ano e termina no outro ano, né? Literalmente, né? Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Pronto, dados os avisos, nós vamos cantar mais um cântico de adoração e vamos ouvir a preciosa palavra do Senhor. Quando nós terminarmos o canto, o pastor Lucena está com a palavra. Amém, querido? Em espírito, em verdade, te adoramos, Senhor. Te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar diante do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar diante do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. A paz do Senhor. Glória a Deus. Como é bom a gente estar na casa do Senhor e louvar. O irmão Gilmar falando aqui sobre a intimidade com Deus. E me veio uma coisa na memória, que eu já ouvi de algumas pessoas que cantam e que compõem, que nos momentos que eles estão em mais comunhão com Deus, ali falando com Deus, naqueles momentos bem especiais, Deus costuma dar canções a eles. Já ouvi isso de alguns compositores. E aí a gente vê a importância que é esses momentos a sós com Deus, esses momentos de intimidade, ali conversando com Deus, falando para Ele e ouvindo Ele. E outra coisa é quando a gente, nem sempre no dia a dia, a gente tem consciência que no dia a dia nós precisamos ter uma vida de culto a Deus, uma vida de adoração a Deus. Mas nem sempre o nosso dia a dia permite a gente ter momentos separados ali para cantar, para louvar, para
Às vezes tem dia que a gente lê a Bíblia ali num corre-corre, quase como uma obrigação, e às vezes não é culpa nossa, às vezes é o corre-corre do dia. Vez ou outra a gente passa despercebido e diz, meu Deus, hoje foi tão corrido que eu esqueci. E quando se lembra que vai ver, já é meia-noite, já é no outro dia. Então, quando a gente separa uma horinha e vem para a igreja, torna-se mais especial. Aquele compromisso de dizer, hoje tem culto, hoje eu vou na igreja, e lá a gente vai cantar, lá a gente vai adorar, lá a gente vai orar, lá a gente vai, né, se, se, se esvaziar da gente, das preocupações, se concentrar em Deus e ouvir a palavra dele, o que ele tem para a gente. Como é gostoso ter um cantinho assim para a gente se reunir. De vez em quando eu penso naquelas pessoas que não dispõem de um cantinho desse, porque é proibido no país ou por alguma razão. Quando E às vezes pessoas, quando estão entristecidas com a igreja, que resolve não ir mais para nenhuma e ficar ali em casa meio aborrecido, quanto é difícil, quanto é pesado. Mas quando a gente toma essa atitude, um dia chega um momento onde o Senhor começa a cobrar da gente, porque quem tem o Senhor continua tendo sede de Deus. Isso não sai nunca, porque é o próprio Deus dentro da gente, ali o Espírito Santo, movendo a gente para as águas. E aí a gente fica com aquela sede de Deus. Não dá para passar muito tempo sem se reunir para adorar o Senhor, como é bom. Amados, eu louvo a Deus por esta noite, por este momento de estarmos aqui para aprender do Senhor. E é isto, esse culto é para instrução, é para crescimento. Crescimento espiritual, que o crescimento espiritual eu sempre tive na minha mente, na minha concepção, de que o crescimento espiritual ele sempre reflete ou tem que refletir na nossa vida, no dia a dia. Tem que refletir no nosso ser, no que eu sou e no como eu sou. E isso, esse reflexo no dia a dia, que aí que envolve uma série de fatores, envolve o fator carne, envolve o fator psicológico, isso vem tudo a partir do espiritual, a partir da busca na alimentação na palavra de Deus, no Espírito do Senhor, o que Ele tem para nos ensinar, e esse ensinar sempre é para ser refletido no dia a dia, para que tendo uma vida diferente, uma vida melhor, sendo melhores pessoas do que éramos antes de que quando conhecíamos a Jesus, isso nos faz provar que agora somos restaurados pelo Espírito Santo, mediante a graça de Deus, mas nos faz provar não somente para nós, em que eu mudei e que isso me dá confiança de seguir adiante, porque quando a gente é tentado por alguma coisa, a gente pode olhar para trás, para a nossa própria história e ver quem eu era e quem eu sou hoje. Só isso seria suficiente para colocarmos por terra qualquer tentação do maligno. Mas também serve para darmos exemplos a outras pessoas que nos conheceram antes e que nos conhecem hoje. E saber que mudamos de alguma forma. E quem foi que fez isso conosco? Aí vem a oportunidade da gente dizer, foi Jesus. Somente a graça do Senhor pode fazer isso com a gente. E a gente vai melhorando a cada dia, mediante ao crescimento espiritual, através da palavra, nos alimentando com ela, observando ela, lendo, estudando, se alimentando com ela e colocando em prática aquilo que ela nos ensina. Amém? Então vamos ver o que ela nos diz hoje. Na epístola que o apóstolo Paulo escreveu a Tito. É uma epístolazinha bem pequenininha, está bem imprensadinha ali entre Timóteo. Ela e Filemão está imprensadinha entre Timóteo e Hebreus. Mas Tito, capítulo 2.
Tito, capítulo 2, os versos 9 e 10. Nos diz assim a palavra do Senhor. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Amém? Pai amado, clamamos a tua bênção para as nossas vidas nesta noite com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amados, que palavra maravilhosa. É uma palavra de aparência simples. É uma palavra direcionada a servos. Eu não gostaria de fazer um comentário amplo sobre o livro de Tito, a epístola a Tito, sobre Tito, mas eu queria chamar a atenção de duas coisas. A primeira é que nesse tempo em que foi escrito essa epístola, ainda existia servos, ainda existia escravos, que é diferente dos nossos dias hoje. E nessa carta a Tito, o apóstolo manda muitas instruções, e aqui no capítulo 2, especialmente, ele é uma carta de maravilhosas instruções de como viver, de como caminhar, de como ser, de como agir, de como fazer no dia a dia. E no capítulo 2, especialmente, ele traz várias recomendações para várias classes de pessoas, independente das classes. E a gente sabe que hoje nós temos classes de pessoas diferentes, apesar de sabermos que somos todos iguais, mas apesar desta igualdade diante de Deus, para nós temos classes, somos classificados, e essa classe ela é natural e é até necessária. Hoje nós temos classes de pessoas, essas classes, camadas diferentes, tanto em nível social, sociofinanceiro, como nível sociointelectual. Nós precisamos de especialistas como médicos ou advogados que se prepararam e estudaram para isso, e na questão intelectual eles estão numa classe diferente de nós, porque nós precisamos disso. Os juízes estão numa classe diferente para atender necessidades em geral. Então, ainda existem classes. Toda a sociedade é dividida por classe socioeconômica, sociointelectual. Né? Então, são muitas classes. E é necessário, em todo âmbito, em todas as instituições, inclusive na instituição familiar, é necessário a divisão das classes. Os pais, os filhos, e depois aqueles que vão se tornando parentes, né? Como genros e noras, e toda a classe familiar. Quando a gente casa, sai de casa, os nossos pais, os nossos tios, os nossos primos, são tudo parentes, são todos da mesma família, do mesmo sangue, mas que são classes diferentes. Tem um primo de primeiro grau, de segundo grau, e assim sucessivamente. E tem a importância da classificação, de saber quem é pai, por que é pai, quem é filho, por que é filho, quem é mãe, por que é mãe, quem é filha, por que é filha. E todos procederem dentro da sua classe, da sua classificação, e todos aprenderem dentro da sua classificação, para quando mudarem de classificação, saberem. E assim vai ter um bom andamento em todos os setores da vida. Não era diferente naquele tempo. E aí, o capítulo 2, o apóstolo Paulo tem recomendações para várias classes de pessoas. Aqui, em especial, para os servos e para os escravos. Para os servos e para os escravos. E então, como essa palavra pode ser aplicada a nós hoje? Que hoje, na nossa sociedade, já não temos mais escravos como tivemos no início
quando éramos império, quando o Brasil era império, existia a classe dos escravos. E a gente conhece toda a história, não só a história do Brasil, mas também a história do mundo. Muitos países tinham seus escravos. Pessoas eram escravas, eram vendidas, eram compradas pelos senhores de escravos, aqueles que faziam parte de uma classe mais rica, mais abastada financeiramente. E também não é sobre isso que eu quero falar, mas o que eu quero trazer é como esta palavra do apóstolo Paulo a Tito, como, especialmente a quem era servo, a quem era escravo, como se aplica a nós nos nossos dias, hoje que nós não somos mais escravos. E aí eu queria convidar você a abrirmos no livro de Romanos, no capítulo 6, que nos mostra que, de certa forma, nós ainda somos escravos de alguma coisa. E por isso mesmo esta palavra se aplica a nós. Romanos, no capítulo 6, a partir do verso 15, temos aqui uma palavra muito maravilhosa do apóstolo Paulo também, que nos diz assim: e então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim debaixo da graça? De modo nenhum. Será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem? Seja do pecado que leva à morte, ou da obediência que conduz à justiça. Mas, graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração à forma de doutrina a quem foram entregues. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos, por causa das limitações de vocês. Assim como ofereçam os seus membros para que ofereciam seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Então, vimos aqui que continuamos como servos. Éramos antes servos do pecado, hoje somos servos de Deus, servos da graça. Então, continuamos como servos. E então, baseado nesta palavra, esta palavra do apóstolo Paulo a Tito, cabe a nós, como servo, servo do Senhor, servo de Deus, servo de Cristo, servo obedientes à palavra de Deus, fazendo com que os nossos membros não mais sirvam para o mal, para a ocasião da maldade, mas para o bem, para alcançar pessoas com o bem, para beneficiar pessoas, fazendo-as perceber a bondade de Deus, a bondade de Cristo, não é? A graça do Senhor, que é manifestada ao mundo, foi através de Cristo, inicialmente, e hoje ela continua através de Cristo, mas a igreja é quem proclama, nós é quem proclamamos, nós é quem falamos. Então os nossos membros, tais como a nossa boca, não vai mais falar da maldade, porque não é mais escravo da maldade, do pecado, mas vai falar da graça de Deus, porque é escravo de Deus. Nossas mãos são escravas de Deus. Então, tornar o nosso corpo escravo da graça salvadora de Cristo. Que maravilhosa graça, né? Quão maravilhosa graça, que nos fez bem. E aí, então, qual a atitude, então, de um servo de Deus, baseado no que vimos aqui em Tito? E aí vamos ver de novo. Quanto aos servos, no caso agora nós, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor. Quem é o nosso Senhor? Jesus. Dando-lhe motivo de quê? Satisfação. Que não sejam respondões, reclamões, resmungando,
mas converse com Deus. E aí ele vai ouvir a gente, mas o diácono Gilmar dizendo aqui que a gente fala com Deus e ele nos ouve, mas não somente ouve, ele também responde. Ele também atende às nossas orações, diz como a gente deve agir, orienta se a gente está certo, se está errado, confirma se aquilo é dele ou não, se é uma bênção ou não, se a gente deve esperar mais um pouco ou não. Essa conversa com ele, então a gente deixar de ser reclamão e ser conversador. Converse mais com Deus, em vez de reclamar a Deus. Porque quando a gente reclama, às vezes a gente reclama como se estivesse orando a Deus e reclama a Deus. Mas na maioria das vezes a gente reclama às pessoas. Chega para outro irmão reclamando da vida, das coisas, se queixando de Deus. E comigo não é diferente, eu sou igual a todos. Acredito que todos nós, em algum momento, se queixa de alguma coisa e reclama, ou a Deus ou a outros. É melhor, quando acontecer, reclamar a Deus e aí transforma essa reclamação numa conversa, num diálogo, no Senhor, ouve-me e responde-me pela tua misericórdia. E aí aqui diz, não sejam reclamões, não sejam respondões. E o capítulo 10 começa de uma maneira maravilhosa. Essa maneira deve ser sempre ensinada à igreja, isso cabe à igreja nunca esquecer desse fato. Porque há uma tendência da gente imaginar que quando a gente se converte, a gente abandona toda a mazela, todo o mal imediatamente. Nós somos tentados todos os dias. Pratos e mais pratos de lentilha nos é oferecido todos os dias para que a gente caia. E os pratos de lentilha só vêm quando a gente está com fome. E aí a gente é tentado a beliscar ali um pouquinho daquele prato. E aí o versículo 10 começa, não roubem, não furtem, não defraudem. Cada versão diz de uma forma, mas é a mesma coisa, o mesmo sentido. Não furtem. E aqui termina nisso, vírgula, não furtem. Cuidado com a lentilha, cuidado pela sua necessidade, havendo uma facilidade, mas não faça. Não faça, você é servo de Deus. Por que não deve fazer isso? Aí diz aqui, mais que deem prova, olha aí, prova de toda o quê? Fidelidade. É outra palavra que me chamou a atenção. Fidelidade, tem versão que traz o termo lealdade. Apesar de terem origens diferentes, mas são a mesma coisa, fidelidade e lealdade. Aqui é colocado no mesmo sentido. Não roubem. Pelo contrário, dê prova de fidelidade, dê prova de lealdade. A quem? Ao seu Senhor. Mas provar para quem? Para o Senhor. Mas provar para quem vai ver a prova disso? Os outros. Os outros vão ver. E vendo, vão ver em nós algo diferente. Se aproximar da gente, vai perceber que a diferença nossa está na graça do Senhor, não na gente. Mas é uma maneira maravilhosa da gente falar de Jesus. É dar prova de que nós somos fiéis ao Senhor. Não furtando nada. Aqui é bem específico, se refere àqueles servos que porventura havia furtos por causa da necessidade, porque eles não eram remunerados. Mas se estende a todos nós, porque hoje somos servos também. Ao contrário, deem prova de toda fidelidade. A fim de quê? A fim de que em todas as coisas manifestem a beleza de quê? Da doutrina de Deus. Amados, a prova, manifestar prova de fidelidade para quê? A fim de que em todas as coisas seja manifestada a beleza, a maravilha que é a palavra de Deus, a doutrina de Deus, os ensinos de Deus. Olha, eu aprendi corretamente. E eu vou dar prova de que eu aprendi. Como é que eu dou prova? Vivendo, sendo, não roubando. Quando eu digo não roubando, não estou falando só de valores materiais.
falando também de coisas psicológicas, coisas espirituais. Muitas vezes a gente rouba a alegria de alguém com uma atitude, com uma palavra. A gente toma essas coisas de alguém. Às vezes não é por mal vontade, por ruindade, às vezes é por descuido. Mas precisamos levar uma vida cuidando daquilo que a gente carrega conosco, que é o nome do Senhor. Carregamos conosco a doutrina de Deus, a palavra de Deus. Precisamos estar pronto para falar dessa palavra, pronto para testificar dessa palavra. Mas há uma coisa maravilhosa que diz assim, manifestar a beleza da doutrina do nosso Senhor, de Deus, o nosso Salvador. A doutrina de Deus. Como é que eu vou manifestar? Como é que eu posso tornar ela bela? E aí, eu gosto de um exemplo interessante que fala de uma obra de arte, uma pintura, daqueles artistas famosos, que normalmente é uma pintura muito cara, de milhões de dólares. E aí, um museu, ou uma galeria de arte, eu não sei mais como é que se chama hoje, tem uma obra daquela, pega aquela obra e coloca uma moldura bonita, uma moldura rica, detalhada, uma moldura valorizada, uma moldura, às vezes até com detalhes de ouro, para chamar a atenção ainda mais daquele quadro. Não é para ter mais valor do que o quadro, porque jamais vai acontecer. Se você colocar numa parede só uma moldura, vai gerar curiosidade, mas não tem a arte ali dentro. Então, como se eu achei bonito essa comparação de um quadro bonito, muito caro, de muito valor, e a moldura que vai apresentar é que vai embelezar aquele quadro. E a gente sabe disso. Em casa, quando a gente tira uma foto em casa e quer colocar ali para expor, a gente sempre escolhe uma moldura bonitinha, né? Acho que não é moldura mesmo, né? Bonita, uma coisa bonita. Se é umas fotos do casamento, de 25 anos, eu mesmo, quando fiz 25 anos de idade, eu ganhei uma moldura especial para colocar num quadro, que a irmã Linda me deu, e ela disse que fazia muitos anos que ela havia adquirido aquela moldura, que era uma moldura bem antiga, bem tradicional, e depois ela mandou pintar todinha de dourado e me deu de presente. E eu recebi como um presente muito caro. Foi de grande valor para mim. E desde então eu comecei a perceber a importância de uma moldura bonita. Embeleza mais, valoriza mais a foto. Mas será que o Evangelho, a doutrina de Deus, precisa de que eu seja a moldura para embelezar o Evangelho? Não há uma necessidade em si. Mas se a gente for prestar atenção a essa palavra, veja. Não furtem, mas que deem prova da fidelidade, a fim de que todas as coisas manifestem a beleza. A sua atitude como crente, a prova da sua fidelidade como crente, é o que vai embelezar aquilo que você crê, a doutrina que você vive. O seu viver é que vai dar cor, brilho e qualidade ao que você vive. Se você diz que é um crente, mas não vive de acordo com, todo mundo vai criticar, não só você vai criticar o Evangelho. Então é a sua maneira de viver que embeleza a doutrina de Deus, segundo a palavra de Deus. A sua fidelidade é quem vai manifestar a beleza da doutrina. Quanto bonito é o quadro, a moldura vai mostrar o quanto bonito é o quadro. Se colocar somente aquela tela ali pregada com prego na parede, talvez não chamasse tanta atenção, mesmo apesar do valor. Mas se coloca numa moldura bonita, coloca num local de destaque, coloca mais aqueles refletores em cima, vai chamar a atenção de todo mundo. É isso que a nossa vida deve fazer. Refletir a beleza do Evangelho. Refletir a beleza da doutrina de quem aqui?
de Deus. Agora, o que é interessante é que aqui não está falando, como no início, em Atos, falou sobre a doutrina dos apóstolos. E aqui não era um apóstolo que estava falando, só que esse apóstolo aqui estava falando, ensinando para a igreja que a doutrina dos apóstolos é a doutrina de Deus. É a doutrina de Deus, é a palavra de Deus. E nós somos alimentados pela palavra de Deus. E sendo alimentados pela palavra de Deus, como estamos andando? Tropeçando? Espiritualmente, estou falando. Tropeçando? Enfraquecido? Esmorecido? Aí como é que a gente mostra que está esmorecido, ou tropeçando, ou fraco espiritualmente? O reflexo é o nosso dia a dia. Na maneira como a gente fala, na maneira como a gente trata as pessoas, na maneira como a gente sorri para as pessoas, na maneira como a gente age com as pessoas, nas nossas atitudes. Quantas vezes a gente precisa fazer um bem a alguém, mas aquele bem que a gente vai fazer a alguém vai atrapalhar um pouco o nosso dia a dia. Alguém chega para nos pedir uma informação numa hora que a gente está bem ocupado, e aquela informação, não basta eu dizer, é na rua tal, eu tenho que ir ali fora mostrar, olha, fica naquele canto, só vá por aqui, vá por ali, entra aqui, faça assim, tal e tal. Uma simples informação, às vezes, pode atrapalhar uma coisa que eu estou fazendo. Mas se eu parar para ajudar aquela pessoa, estou fazendo alguma coisa boa para aquela pessoa, isso reflete o evangelho que eu tenho. De tratar com educação, com respeito, com carinho, todas as pessoas, principalmente aquelas que precisam da gente, que nos dá a mão buscando ajuda. Seja qual tipo de ajuda. Alguém parar em você e pediu que você dê informação sobre o endereço, alguém está pedindo ajuda. Ele não está precisando de um pão, de uma cesta básica, de um emprego, é de uma informação. Isso é a mesma coisa para aquele que está precisando de um pão, ele pede um pão. Para aquele que está precisando de um emprego, ele pede um emprego, uma ajuda para o emprego. E aí está ao seu alcance lhe dar aquela informação, você sabe onde fica aquele endereço que ele está pedindo? Preste isso. É uma coisa tão pequena, tão simbólica, mas às vezes a gente pode negar. Às vezes a gente está o dia tão irritado, está tão mal naquele dia, que no âmago o nosso espírito está amargurado, reflete no nosso dia mal, o estresse. E aí, temos alguma coisa no nosso dia a dia que nos estressa? Sim ou não? O nosso dia é carregado de coisas que nos estressam. Toda contrariedade, por menor que seja, nos estressa. Tira de nós o brilho do Evangelho, o brilho da doutrina que nós cremos. E nós precisamos viver aqui de uma maneira tal, com a fidelidade tal. E essa fidelidade não é de mexer nas coisas materiais do nosso Senhor, como aqui se referia o apóstolo Paulo àqueles servos, para não mexer nas coisas materiais, no dinheiro, nos bens do seu Senhor, trazendo para nós, é para nós não mexermos, não alterarmos, não adulterarmos nada concernente ao nosso Senhor. E aqui nos diz claramente nada da doutrina de Cristo. Pelo contrário, que todas as nossas atitudes, principalmente a nossa fidelidade, seja um ato para mostrar, para provar que a beleza do Evangelho reside em nós, que o Senhor é fiel. E nós precisamos ser fiéis também. Precisamos ser leal também. Eu queria finalizar a gente lendo alguns textos. 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 19, e aí tem momentos que eu costumo pedir a participação das pessoas. Se vocês quiserem participar hoje, vão colocar ali, pronto, está ali. Está escrito, capítulo 1, verso 9. Pois está escrito, 1 Coríntios 1, 9. 9. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí continua o texto, mas o que eu quero chamar a atenção é o início. Quem é que é fiel? Deus é o quê? Fiel. Então, se Ele é fiel, cabe a nós sermos ou não?
Sim. Vamos ver outro texto, então, Deus é fiel. Mateus 25. Está mostrando ali, né? Pronto, estou vendo ali também. Muito bem. Mateus 25, 21. Esse trabalho da mídia aqui está uma bênção, pastor. Olha, facilitou tantas coisas. Eu só tenho medo do pessoal deixar de vir com Bíblia para a igreja, porque é tão fácil. Mas, olha, andar com a Bíblia debaixo do braço é a melhor coisa que se tem para andar debaixo do braço. Viu? O Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Venha participar de quê? Gente, não é venha ter um pouquinho de alegria, não. É venha participar da alegria do Senhor. Em algum momento você já parou para pensar nisso? Participar da alegria do Senhor. Não é ter um pouquinho de alegria, não. É participar da alegria do Senhor. A nossa fidelidade vai nos levar a participar da alegria do Senhor. Da alegria do Senhor. Isso é uma coisa grandiosa, maravilhosa, a palavra de Deus. Isso é reflexo da fidelidade. Ser fiel não é apenas levar conosco o brilho da doutrina do Senhor, o brilho da palavra de Deus, o brilho do conhecimento de Deus. Não é só isso, mas é também ter benefícios com isso, porque Deus é fiel. E aí a nossa fidelidade, Deus vai nos colocar no pouco, vai nos colocar no muito, a gente continua sendo fiel, porque fidelidade é uma coisa que está impregnada na nossa vida, e aí a gente vai desfrutar da alegria dele. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco. Ainda em 1 Coríntios, no capítulo 10, versos 12 e 13, 1 Coríntios, capítulo 10, versos 12 e 13, diz assim, por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. O que é que diz o 13? Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Mas Deus é o quê? E não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Veja aí, porque Deus é fiel, por causa da nossa fidelidade, Ele não nos dará tentação maior do que a nossa condição de suportá-la. Pelo contrário, Ele nos dará livramento, benefício da nossa fidelidade e benefício da fidelidade de Deus. Vamos ver o último texto para a gente quase encerrar, porque eu tenho outro finalizando. Ainda em 1 Coríntios, 1 Coríntios é uma bênção, gente. Quem já leu 1 Coríntios umas 4 ou 5 vezes, faça um teste, leia 30 vezes para você ver uma coisa. Capítulo 4, 1 Coríntios capítulo 4, os versos 1 e 2. 1 Coríntios capítulo 4, versos 1 e 2. Aí nos diz, assim, pois, importa que nos consideremos como ministros de Cristo e encorajados e encarregados dos ministérios de Deus. O 2. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado o quê? A cada um de nós, o Senhor encarregou de uma missão. Nós somos ministros de Cristo para ministrar o que às pessoas? A palavra de Deus para que eles conheçam Jesus Cristo da mesma forma como nós conhecemos. Para que ministremos o que? A bênção de Deus, orando por alguém, abençoando alguém que está enfermo, abençoando alguém que está desesperado. E olhe que a nossa oração tem poder, a palavra de Deus assim justifica que muito pode a oração do justo. Então devemos ter ousadia na nossa oração, não ter medo de orarmos, porque oramos em nome de Jesus. Isto é a ministração do céu, para que Deus alivie a dor, para que Deus cure, para que Deus socorra, para que Deus proteja, para que Deus livre. E quantas vezes nossas orações foram ouvidas?
Porque ministramos a palavra do Senhor, ministramos a bênção do Senhor. Fomos chamados para ministrar no reino de Deus, na casa de Deus, fora da casa de Deus, no reino de Deus aí fora, na nossa vida lá fora, no dia a dia. Ministrarmos a bênção de Deus, ministrarmos a luz do Senhor Jesus. E aí, o que o Senhor espera desses que eles levantou como ministros do Evangelho é que se encontrem fiéis. Quando se fala que estamos fracos, ele nos dá uma motivação para nos fortalecer. Mas quando fala da infidelidade ou da fidelidade, ele diz aqui que espera que nos encontre fiéis. Porque se nos encontrar fiel, vamos estar fortalecidos, vamos estar prontos, preparados. O estar preparado para a volta de Cristo é estar fiel, permanecer fiel ao Senhor, como ministro fiel. Nada nos condena. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E os que estão em Cristo Jesus são fiéis. Aqueles que se desviaram e não estão mais, ou nunca entraram, só entraram na igreja, mas não em Cristo, não permanecem no Senhor, não vão ser fiéis à palavra do Senhor, porque não tem isso. Mas todo aquele que se encontrar fiel, é isso que ele espera, que se encontre fiéis. E agora eu gostaria de finalizar com os versículos 11 e 12 de Tito. Vamos voltar para Tito. E aí o nosso comportamento errado pode impedir que as pessoas conheçam a Jesus. Nosso comportamento diferente da doutrina de Deus pode impedir que as pessoas conheçam a Deus. E a maneira de conhecer a Deus é através da doutrina dele. A Bíblia diz que é ouvindo a palavra que a gente chega ao conhecimento do Senhor. E aí não é só falando a palavra. O que a gente faz fala mais do que o que a gente fala. Então as nossas atitudes, a nossa fidelidade a Deus, fazendo com que a nossa fidelidade a Deus faça das nossas atitudes algo que agrade a Deus, como vimos no versículo 9, que o Senhor fique satisfeito com a nossa vida. Para isso, para agirmos assim, de uma maneira ao Senhor estar satisfeito, estar feliz com a nossa vida, ter uma vida fiel, uma fidelidade tamanha que manifeste a palavra de Deus, que manifeste a doutrina de Deus. E aí, nós vamos fazer com que as pessoas consigam enxergar a doutrina de Deus através da nossa vida, da nossa fidelidade a Ele. E aí, finalizamos com o texto. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e impiedosa. Amém? Vamos repetir para encerrar. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo para quem? Para nós, salvação. E ela nos ensina, nos educa, nos prepara aquilo que a gente viu para vivermos, né, da maneira que ela é, aí renegada as impiedades e as paixões mundanas, quer dizer, tendo sido fiel a Deus, estamos negando as coisas mundanas, negando as impiedades, vamos viver de forma sensata, justa e impiedosa. Essas três maneiras de viver, uma vida sensata, uma vida justa e uma vida piedosa, inevitavelmente vai fazer com que as pessoas não enxerguem Deus na nossa vida. Não olhe para a gente e diga assim, esse cara tem uma coisa diferente. Eu sempre percebo que esse cara é diferente, aí vai chegar para você, tu é crente. Se não já aconteceu isso com você,
Certamente você conhece alguém que já aconteceu isso. De alguém chegar para você e perguntar, tu é crente? É? Logo vi, por isso, isso e aquilo. Pelas nossas atitudes, pela maneira de viver uma vida sensata, justa e piedosa. Tendo antes jogado fora toda a injustiça, toda a impiedade, todas as paixões mundanas. Isso é possível através da graça que nos trouxe salvação. E aí, tendo uma vida de fidelidade à doutrina de Deus, vamos fazer com que o Senhor ele fique satisfeito e, por fim, nós viveremos, desfrutaremos da alegria de Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra nesta noite. Deus seja louvado. Amém? Então vamos orar para encerrar esse momento maravilhoso. Que então você em casa, possa, ouvindo estas palavras, atentar mais para a doutrina, atentar mais para a palavra de Deus, para vivê-la. Vivê-la não para beneficiar os outros, mas vivê-la para satisfazer o seu Senhor. E, consequentemente, você vai ter uma vida boa. Afinal, todos nós queremos uma vida boa, né? E aí, muitos são os nossos conceitos de vida boa. Mas a melhor vida boa é aquela vida que agrada a Deus, porque a gente ganha presentes de Deus. Você ouviu dizendo aqui, quantos benefícios a gente recebe de Deus quando vive uma vida de fidelidade a Deus. Isso é bom, é agradável, traz bênçãos do céu para as nossas vidas e a gente ainda aproveita e canaliza essas bênçãos para outras pessoas. Vamos orar. Vamos, coloquem de pé, por gentileza. Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos edifica, que nos educa, que nos ensina, Senhor, que nos orienta a sermos cada vez mais fiéis a Ti, olharmos cada vez mais para a Tua palavra, buscar nela pequenos detalhes que são grandiosos ensinos para nós. Ter o cuidado, ó Deus, de olhar uma coisa ou outra, um versículo ou outro, um detalhe ou outro que é importante para o nosso comportamento com os nossos irmãos em Cristo, na igreja, com os nossos vizinhos, com os nossos colegas de trabalho, aqueles que não são crentes, aqueles que são alvos do amor de Deus, que Deus quer alcançar eles, e nós estamos perto deles, que pode ser por nós, que a nossa oração seja, Senhor, usa-me para alcançar aquele colega, ou vizinho, ou amigo, ou parente que seja. Com as nossas atitudes é possível mostrar um pouco do que Deus tem sido na nossa vida. E é aí, Senhor, nós te agradecemos, porque a Tua palavra, ela não está sozinha, somente a palavra solta como qualquer livro. Ela é assinada pelo Teu Espírito Santo, ela é endossada pelo Teu Espírito Santo, ela é colocada em nós de uma maneira viva, de uma maneira eficiente, pelo Teu Espírito Santo, e te agradecemos também, Senhor, pelo Espírito Santo, que não nos deixa, Senhor, vacilar. Quando estamos capengando de alguma forma, Ele é o primeiro a nos orientar, a nos alertar, a nos estender a mão e dizer, vem por aqui, olha aqui nesse texto, veja o que o Senhor está te dizendo. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu zelo conosco, tendo dispensado o Teu Espírito Santo para estar conosco. Se não fosse por Ele, Senhor, seria impossível viver para Ti, viver Te agradando, viver Te servindo. Muito obrigado pelo Teu cuidado, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela Tua igreja aqui, pela estar de portas abertas, anunciando a Tua palavra, fortalecendo aqueles que já são Teus, ó Deus. Muito obrigado, porque temos esses dias que podemos contar com a Tua palavra e ser alimentado e fortalecido. Clamamos a Tua bênção, Senhor, sobre todos que ouviram a Tua palavra agora. Todos que ouviram esta palavra, clamamos a Tua bênção. Bênção de fortalecimento, bênção de ousadia, bênção de andar de cabeça erguida, te servindo, certos de que estamos fazendo a melhor coisa, mesmo estando sofrendo todo tipo de ataque do maligno, que sejamos fortes e continuamos fiéis à Tua palavra, doa a quem doer, até em nós mesmos, se for o caso. Abençoa-nos, ó Deus, fortalece-nos. Quero te pedir agora, Senhor, que Tu nos conceda uma noite em paz, um sono restaurador,
E amanhã um dia na tua presença, um dia com saúde, um dia próspero, Senhor. Clamamos tudo isso no santíssimo nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.